Sejam bem-vindos ao podcast da Alpha Wave. Eu sou o Evandro, sou um dos sócios da Alpha. O Vitor também é um dos sócios e o Thiago, nosso sócio gestor aqui da Alpha Wave. Hoje a gente está gravando o nosso primeiro podcast para começar contando como que a Alpha nasceu, né? Como é que surgiu a nossa gestora, que é a única, por enquanto, gestora independente do interior do estado, do Rio Grande do Sul. E a gente está operando aí há alguns meses e sim tentando fazer um trabalho bem diferente e bem competitivo aí, ficar à frente do mercado. Thiago. Nossa história, ela não começa agora, nos últimos meses, né? Nossa história, ela começou lá em meados de 2020 para 2021, onde, na minha época de assessor XP, conheci o Vitor e o Evandro, né? Começamos um trabalho de assessoria e a sinergia foi acontecendo, né? Eu fui sentindo as dores, que eu já conhecia as dores de praticamente todos os clientes que eu atendia, e essas dores, principalmente do Vitor e do Evandro, a gente conseguiu traduzir em algo que hoje representa a Alpha Wave. Eu acho que o destino colocou o Thiago no nosso caminho. Foi no momento que eu e o Evandro, nós somos irmãos e sócios do Grupo TRV. Nós vínhamos numa batida diferente, buscando uma liquidez, uma rentabilidade acima do mercado. Então, já vínhamos estudando bastante o mercado financeiro. E aí, neste momento de busca de fundos, de financiamentos, de mercado, o Thiago cruzou na nossa frente. Não foi ao acaso que aí a gente começou a bater cabeça, estudar, e até que chegamos nesse projeto que hoje está concluído, em andamento aí, e já é um sucesso. Muitas decepções pelo caminho, né? Mas começou, né, com uma indignação quando a gente foi barrado na Faria Lima, né? Vamos dizer assim. Literalmente. Na verdade, né? Não dá para dizer que a gente fala barrado, mas foi enrolado, porque quando a gente começou definitivamente como é que a gente pode falar assim, a estratégia que a gente opera ela desde 2020, ela foi validada, então a gente resolveu montar um fundo exclusivo. E esse fundo exclusivo a gente começou a bater de porta em porta e ver quem nos dava a chance de abrir o fundo exclusivo, porém nós queríamos operar, né, Thiago? E aí não foi nenhuma nem duas, mas acho que foi umas 20 reuniões aí que a gente fez. Foram vários entraves, na verdade, né? Porque a gente estava em cima do muro também, de certa forma, né? Entender os custos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente estaria entregando todo o nosso research, né, da estratégia, a gente também queria ter uma certa independência, né? E agilidade, né? E ninguém conseguiu nos oferecer isso. Sim. Né? Não da forma como a gente gostaria. Então, todo mundo assim sempre nos mostrava sempre uma estratégia passiva, né? Total. E hoje a nossa estratégia ela é muito ativa, frequente, tanto é que a gente opera praticamente todos os dias, a gente coloca ordens, né? Não tem dia hoje, né, que não aconteça, né? Muito difícil. Ao acaso quando um mercado americano não está operando e o Brasil não tem liquidez e ele não anda, né? Mas então, voltando à nossa história, né? Tipo, a gente começou a operar de forma remota, né, Thiago? Através de push, tu estava na mesa de uma outra corretora. Vocês eram os meus clientes, né? Isso aí. Então, através de um escritório da XP, ao qual eu era sócio e assessor, vocês se tornaram meus clientes e a gente começou a trabalhar juntos, né? Eu já desenvolvi um trabalho muito próximo do que a gente faz hoje dentro da gestora, né? Como estratégia, digamos assim. E o Vitor e o Evandro se interessaram muito, né? Claro que o resultado ele de imediato ele já aconteceu, então isso também ajudou muito, mas eu já passei por vários estágios no mercado e já testei muita coisa e eu tenho plena certeza do que a gente faz hoje é o que tem de melhor no mercado. Então a gente já começou um projeto com um produto correto. Isso é o mais importante. Isso. E uma coisa legal desse capítulo ali foi quando nós mostramos a nossa intenção de mercado, de se aprofundar no mercado. Tu se atirou de cabeça conosco, né, Thiago?
Tu pegou, disse, não, tô dentro, tô abrindo mão do meu escritório, da minha empresa e tô dentro desse projeto, assim. Foi muito corajoso da tua parte e nos deu muita confiança, muito respaldo aí. Olhando para trás, eu tinha muita convicção no que a gente ia fazer, né? Eu só fiz esse movimento porque eu acreditava muito no que a gente poderia desenvolver a partir da estratégia, né, que seria criada dentro do fundo multimercado que hoje está rodando. Não só tu acreditava, como nós também, por conhecer, acreditamos, sendo que hoje a gente tem 100% do nosso PL na estratégia. Exato. Toda a nossa liquidez ela é uma estratégia só, que claro que dentro desse fundo, dessa estratégia, ela deriva em alguns subprodutos. Vamos dizer assim, que no combinado gera-se esse alfa aí que a gente obtém todo mês, né? Eu quero ver o gestor aí a nível Brasil que está com 100% do seu PL dentro da sua estratégia no fundo aí, lá. Essa é a diferença. Né? Então a gente está skin the game total. Né? Mas é uma estratégia vencedora, conservadora, com baixo risco, né? Então a gente se propõe a isso e está tendo o resultado que é mais importante. Com certeza. E o mais legal disso tudo, e aí falando um pouco do projeto também, né? É que era algo que estava restrito para vocês somente. E aí... isso volta daí no fundo exclusivo, né? Exato. Então a gente começa a falar com o mercado, né? como ninguém abriu as portas, até que numa reunião o cara falou, se vocês querem apertar o botão, vocês abrem a gestora de vocês. Nós, o que precisa então para abrir? Me dá os documentos. E fomos atrás. Isso levou 2 anos para nós conseguir toda a parte de documentação, os compliance que precisavam, todas as certificações necessárias, as cartas de recomendação, estrutura física, de investimento, pessoas, né? Que acontece tudo antes de tu saber se tu vai ser aprovado ou não, né? Todos que nós conversávamos, íamos a reuniões em São Paulo, todo mundo dizia que não era esse o caminho, né? Que nós não iríamos conseguir colocar de pé uma gestora, né? Falava, nem tenta, passa o teu dinheiro para cá que a gente opera ele para ti, né? Justamente essa frase que nos doía, né? Cuida das tuas empresas, que o dinheiro aqui a gente cuida para você. Não precisa correr risco com o teu dinheiro. Não corre risco, que o risco já corre na tua empresa, mas é um risco calculado, né? Então... sendo que o risco que eles falam é tu ganhar 90% do CDI, sendo que a gente ganha há mais de 4 anos 300% do CDI, né? Então, são coisas bem diferentes, né? Faz umas continhas rápidas aí, juros compostos, quanto isso dá ao longo do ano de diferença. Né? Aqui, sabe? Então, sendo que o capital exposto é muito baixo, né? Sim. O capital exposto é muito baixo. Então, voltando um pouco, né? Isso era algo que estava restrito a vocês. E aí também é algo que a gente pôde contribuir, de certa forma, para o mercado hoje brasileiro. Né? A gente consegue trazer um produto que era exclusivo até certo ponto, né? Para qualquer pessoa hoje no Brasil. Né? A gente tem um valor inicial dentro do nosso fundo que é o mínimo, né? R$1.000. Qualquer pessoa... Democratizar mesmo. É quem... está lá no CDB do banco sendo, de certa forma, explorado, né? É ter a chance de ter acesso a um mercado que só investidor qualificado ou profissional teria acesso. O investidor público geral, gente, que a gente estava comentando dos fundos que poucos têm acesso, né? Então, quando tu vê aquela questão que dinheiro chama dinheiro, realmente, dinheiro chama dinheiro, porque pessoas com mais grana pagam mais e conseguem pessoas mais qualificadas para conseguir rentabilidades acima da média. Né? Então, muito do que é oferecido hoje para o público em geral, que seria o público que hoje a gente tem, que são investimentos acima a partir de R$1.000, são estratégias bem simples, onde o pessoal não se propõe a passar tempo de tela operando. E sim uma configuração de longo prazo, que tu deixa a estratégia rodando, né? E aquilo ali fica à mercê, né, do mercado. Né? O que é importante a gente trazer? Nesse tempo de maturação da estratégia, digamos assim, enquanto a gente trabalhava no modelo de carteira administrada, nós tivemos alguns drawdowns significativos. Né? A gente está no mercado de risco. O que é drawdown, Thiago? Vou chegar lá. A gente teve alguns drawdowns significativos, né? Que são quedas acentuadas
a partir de certo topo de mercado. Isso, para quem entende o que a gente faz, que seria um caso específico lá da carteira administrada, é mais fácil de ser compreendido. Agora, quando a gente está numa estrutura onde tem diversos cotistas, muitos não vão entender. E justamente por conta desse motivo que a gente ajustou a estratégia. Né? Tu mencionou anteriormente que a gente está com um histórico nas carteiras administradas de 300% CDI. Né? É uma rentabilidade absurda. Só que para atingir esse objetivo, seguramente ao longo do caminho a gente teve que se expor um pouco a risco. Né? Um pouco mais a risco, digamos assim. E isso dentro do fundo a gente trabalhou para mitigar. Né? Então, a nossa expectativa de rentabilidade dentro do fundo, ela foi reduzida de certa forma, mas muito mais ainda reduzida ficou a exposição a risco. Então, um drawdown que a gente tinha na carteira administrada de 5% a 6%, que aconteceram 2 ou 3 vezes ao longo desse tempo todo que a gente trabalha junto, o drawdown dentro do fundo vai ser de 1% a 2%. Então, é uma jornada muito mais suave para o investidor. O gráfico de rentabilidade ele vai ter oscilações. Então, um drawdown é quando a gente está num topo de mercado e a gente cai 2%, mas o gráfico vai seguindo. E, fatalmente, a nossa estratégia nos permite isso, né? Que em um período curto de tempo a gente já recupera esse drawdown e volte a prosperar atrás de um topo histórico novamente. Então, o gráfico segue, ele vai ter pequenas oscilações. Né? Então, isso é muito importante da gente destacar dentro hoje do nosso fundo, que a gente conseguiu mitigar esses riscos que a gente tinha na carteira administrada para um modelo muito mais suave, onde os drawdowns são muito menores. Né? Um modelo constante, né, que não vai assustar o cotista. Né? Exatamente. E aí chega num momento que o cotista precisa resgatar o dinheiro e está no momento de baixa. Não vai ter um momento de grande baixa. Exatamente. Né? Então, se for naquele dia o resgate da cota, vai ser mínimo, né? Sim. E se ele puder esperar 2, 3 dias, com certeza a cota retorna à sua posição e às vezes o elástico estica mais para cima, né? Ele volta com mais força normalmente, né, Thiago? Perfeito. É isso aí mesmo. É isso aí. O tempo, né? Ele é a nosso favor dentro da estratégia. Então, se acontece uma oscilação, como sai alguma notícia importante, como aconteceu, se vocês forem acessar depois a performance do nosso Alpha Wave 300, vocês vão ver que tem o drawdown, passa 2, 3, 4, 5 dias, ele volta e ele não volta para o mesmo patamar da onde ele saiu. Ele geralmente volta e ultrapassa esse patamar, porque a gente faz o ajuste de posição e tu acaba pegando quase que se fosse uma inércia, né? Então ele não para naquele momento, ele já pegou a inércia, ele vem lá de baixo subindo e ele passa, né? É claro que e hoje a gente não vai entregar a estratégia aqui, né? Não, nem tem. Mas é importante destacar que a gente tem uma matriz de correlações e probabilidades que a gente utiliza na tomada de decisão que nos possibilita esse reajuste da cota em pouco tempo. Isso aí. Né? Então a gente consegue se adaptar de uma forma muito rápida às situações que se desenham. Né? A gente teve alguns eventos recentes aqui, teve a questão do tarifaço do Trump, teve esse ajuste que o Banco Central fez agora nas taxas de juros, né? Já contratou mais uma alta de 1%, então o mercado se ajustou rápido e nós também conseguimos se ajustar rápido. Diferente, talvez, de fundos com um PL absurdo que, para tu fazer uma guinada de estratégia, é muito complicado, né? É diferente um transatlântico fazer um cavalo de pau de 180 graus. Ele não vai conseguir, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, porque a nossa estratégia permite isso. Falando em transatlântico, né? Eu até tive agora, meio-dia, conversando num dos grupos que a gente tem sobre investimento. E me perguntaram por que do nome é Alpha Wave 300, né? A nossa gestora é Alpha Wave Capital, porém o fundo está listado como Alpha Wave 300. E contando é porque é um fundo que a gente pretende fechar para novos entrantes quando esse fundo atingir um capacity de 300 milhões. 300 milhões é um número que a gente vê que nós vamos conseguir entregar performance, né? Que são como meta 200% do CDI no acumulado. Então, 300 milhões, não vamos ser gananciosos, falaria, né? De querer botar 1 bi, 2 bi, 5 bi nesse fundo,
porque talvez a gente não vai entregar a performance necessária. Mas sim, depois abrir um fundo, talvez para investidor qualificado, investidor profissional. É onde eu ia chegar. Que aí sim vai ser crescendo. Podem ficar tranquilos que a gente não vai parar esse capacity do fundo. Né? A estratégia ela foi moldada tanto para o Brasil quanto para o mercado internacional. Isso aí. Então, uma vez a gente tendo o capacity do nosso fundo para investidores em geral, a gente tem a possibilidade de continuar a estratégia com um fundo para investidor qualificado e profissionais. Aí é importante destacar a diferença do investidor qualificado, né, para o público em geral que nós temos, né? Hoje todo mundo tem acesso à estratégia, todo mundo pode investir conosco. Exato. Então, no momento que essa capaz de se atingir e nós tomarmos a decisão de abrir um fundo qualificado ou para investimento profissional, talvez nem todos vão ter o acesso, né? Então, tem essa limitação. Então, explica um pouquinho, Thiago, da diferença do investidor para o outro, né? Sim. Destacando que o nosso fundo hoje é para investidor em geral, ou seja, qualquer pessoa hoje pode investir no nosso fundo, não tem nenhuma limitação, né? Mas aproveitando o gancho, então, o investidor qualificado é aquele que tem hoje mais de R$1 milhão investidos no mercado financeiro. E o profissional é quem tem certificação para isso ou mais de 10 milhões investido. Normalmente, fundos expostos para investidores qualificados e profissionais são fundos que conseguem tomar mais risco ou que têm uma exposição maior no mercado internacional. Né? Então, eles acessam mercados que normalmente o público em geral não consegue atingir, né? Não consegue acessar. E aí é um ponto a nosso favor, porque nós conseguimos... O nosso investidor em geral, que a partir de R$1.000 consegue ser cotista do nosso fundo, ter acesso a esse mercado, mesmo que de forma um pouco mais limitada, comparado a grandes fundos, né, que a gente mencionou, mas ele tem uma exposição lá. E isso já se reflete na rentabilidade do fundo. E hoje nós estamos credenciados em qualquer mercado do mundo, né? Qualquer mercado. Hoje o Alpha Wave 300 já atua nos Estados Unidos. Ele tem um limite de exposição de 20%. Do PL, né, do fundo. Exato. E a gente não precisa se limitar ao mercado americano, né? Nós temos acesso a qualquer mercado global hoje. Hoje a grande vantagem do mercado americano é a liquidez, né? Então hoje o que a nossa capacidade hoje está limitada em 300, principalmente pelo tamanho do mercado, né? Sim. E o tamanho do mercado americano é muitas vezes maior que o nosso, o que dá liquidez, né? Exato. A liquidez é o principal, né? Mas não somente isso, né? A gente vive muitas incertezas aqui no Brasil. E isso fatalmente acaba se refletindo nos mercados de capitais, né? Então, a Bolsa, principalmente, ela sofre muito pelas questões políticas, né? As nossas empresas também não são tão sólidas quanto as empresas que estão listadas no mercado americano. Então, são vários fatores. Liquidez é o principal, né? Mas uma economia sólida traz estabilidade. E diversidade de papéis, né? É. A gente tem meia dúzia aqui para operar, né? Exatamente. O resto é tudo um risco ali, né? E isso faz bastante diferença na estratégia, contando, que nem o Thiago comentou, da matriz de correlação que a gente tem, que são diversas variáveis que a gente analisa e em cima disso a gente gera uma estatística, digamos, de acertos, né? Que a gente tem como métrica, mostrando praticamente quando a gente tem que dar uma entrada, quando a gente tem que dar uma saída, quando tem que ser realizado aquele trade, né? E dizendo, hoje a gente tem aí, sei lá, dá para dizer uns 90% de taxa de efetividade, né? Sendo que é bem seguro, né, Thiago? E nos dá bastante confiança e tira todo e qualquer viés pessoal, político, na hora de fazer a entrada e a saída. Isso é super importante. Isso é uma das coisas mais... A gente conhece muita gente no mercado que acabou tomando viés político na tomada de decisão dos seus fundos, né? E... olha, a história ela não mente, né? Contra os números a gente não tem argumentos. Então, se vocês olharem, esse pessoal acabou se dando mal, né? É importantíssimo a gente retirar qualquer viés. Então, por isso a gente é fiel à nossa matriz que a gente desenvolveu, ela que ajuda a tomada de decisão para que a gente não tenha essa exposição ao fator emocional. É super importante. Né? Então, não tem aquela coisa... Nosso gestor chegou num dia, brigado com a mulher, né, já. Hoje eu vou encher a mão. Não, isso não acontece.
É o famoso dia de fúria, né? no mercado. Então, a estratégia ela já está alimentada o suficiente, com um dado suficiente aí dos últimos 5 anos para nos auxiliar e praticamente decidir também a hora certa. Ela nos e a hora blinda errada de- dessas situações, né? Claro, a gente tem vários... como eu vou falar assim, vários pontos dentro da gestora, né, com relação a risco, que nos auxiliam para que a gente siga a estratégia, siga o que se desenhou dentro do comitê de investimentos e que aquilo seja o nosso norte. Eu acho que esse é um ponto importante de ser destacado, né? Todos os investimentos em softwares, em tecnologia para gestão de risco, né? Então, Sim. isso é uma coisa que a gente cuida muito. Não menos importante, mas complementar a estratégia que a gente desenhou, né, é a gestão de riscos. Porque... É a contrapartida da balança, né? Sim, não adianta nada a gente ser consistente por um longo período se em poucos dias ou semanas, em um momento de viés ou um momento de uma cabeça do gestor desfocada, ele acabar fazendo bobagem. Entrega né? tudo, né? Todo o então- trabalho do ano entregue em uma semana. Exato. Se a gente não nos permitimos que isso aconteça, né? E A gente tem vários faz controles, todos né? os investimentos. Exato. Nós temos vários softwares de gestão de risco que nos auxiliam, né, nesse processo. Alguns profissionais que trabalham conosco, né, várias barreiras, né, para que não aconteça, para que a gente consiga mitigar esses riscos, digamos assim. Cara, daí uns outros assuntos assim que a gente vê no dia a dia, quando a gente fala com alguns clientes, que eu acho que é legal nós comentar. Uma das reuniões que a gente fez com um escritório, um Elf, né? Um escritório, um family office gigante, né? E ele perguntou, eu quero entender a estratégia de vocês para como que eu encaixo ela na diversificação da carteira que a gente monta. Isso é uma crença nossa, vamos falar, né? Que a gente não acredita muito nesse tipo de diversificação. Tu pegar e botar um pouquinho em ação, um pouquinho lá em dólar, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho não sei aonde, que no final das contas tu vai perder pro CDI, né? Então tu vai estar lá com uma carteira que muitas vezes vai dar 90% do CDI ou indo muito bem 101, 102, 103%, né? Complementando, né, Evandro? Uhum. Todos os nossos parceiros, amigos, enfim, né? São raras exceções quem bate o CDI. É. Né? A gente pergunta, e aí, como é que está a sua carteira, né? Para a gente comparar com o que a gente faz, né? Eu falo, tô perdendo pro CDI. E nem sempre perdendo, né? Tem gente que fechou ano 2024 negativo. Exato. Mas assim, Então ficou negativo. O CDI, se ele tivesse perdendo indo pro CDI, ainda tava bom, mas ficou e negativo. ele né? acha que está protegido com essa diversificação da carteira, que na verdade não está. Né? Então, assim, é uma estratégia que ela não se encaixa numa composição macro de carteiras. Perfeito. Tu vai entrar na corretora e o nosso fundo vai estar lá. Dificilmente. Porque é uma estratégia única. Ela, por si só, já tem todas as suas proteções dentro dela. Tanto é que nós diversificamos só dentro de um fundo, né? Só dentro do Alfa, né? Então, dentro dessa estratégia, né? Então, Dentro dela tem renda fixa, tem bolsa, tem diversas... Uma outra coisa assim, cara, que a gente ouve e também nos incomoda, porque é diferente daquilo que a gente acredita e a gente vê no mercado. E o Thiago também já começou a vida dele como assessor, né, Thiago? Não começou a vida dele, mas foi assessor durante alguns anos. Exato. E tu trouxe, né, a parte comercial, né, que se acontece. E tu sabe que eu tava vendo algumas pessoas falar, uma semana atrás, eu acho, que o que tá mudando, né? Agora teve aquela questão, a 789, né? A lei nova, né? Da transparência. Da transparência, né? Que agora tu vai saber quanto que o teu assessor ganha nos produtos que ele investiu para ti. E agora, a cada 2 ou 3 meses, vai ser obrigatório um relatório da pessoa receber, né? E o que está acontecendo, que eu achei que foi uma sacada genial que o cara falou assim. Tá todo mundo migrando para CDB, LCI e LCA. Porque não são produtos que a CVM regulamenta. E sim que são produtos bancários. Quando é produto bancário,
tu não precisa mostrar o quanto o teu assessor está ganhando. Complementando, o produto bancário ficou fora dessa transparência. Isso aí. Então, olha, eu já estive do outro lado do balcão e esse foi mais um dos motivos que fez a gente ter essa migração, na verdade, para dentro de uma gestora. Eu dificilmente conseguia oferecer algo que fazia sentido para os meus clientes. Tu tinha que empurrar, né? É uma venda, né, Thiago? É uma venda, mas não é então... uma venda daquilo que tu acredita. Uma venda que que acredita então, nessa, né? Então, eu com todo o conhecimento de mercado que eu tenho, né, com todas as certificações que a gente acumulou ao longo da carreira, a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Sim. Né? Então, de certa forma, a gente ficava um pouco com as mãos atadas, né? Sem poder, de fato, oferecer o que fazia sentido para os clientes. Então, esse foi mais um dos motivos da gente buscar a gestora. Né? E aí, falando nessas questões ali de CDB, LCI, LCA, renda fixa de maneira geral, né? Daí, outra crença nossa muito forte e também que é o norteador da Alpha Wave Capital, a questão... Renda fixa, Brasil é o paraíso da renda fixa e tudo mais, né? E aí a gente tem diversos amigos e investidores ali que preferem, num momento desse, ficar na renda fixa porque ninguém entrega performance, né? Daí é esse viés. Até que nós estamos aqui chegando com um produto diferente. Pô, na nossa crença, a renda fixa, tu tá ganhando lá 12% ao ano. Tu tá perdendo dinheiro. Porque tu tá só corrigindo. Tu não está gerando dinheiro. E isso é uma coisa que nos atraiu bastante para fazer essa migração, para realmente ter a gestora, ter o nosso fundo próprio. A gente tem patrimônio imobilizado, imóvel. Vamos vender esse patrimônio e botar numa renda fixa? Ao longo do tempo, tu está perdendo valor. Então, deixa, às vezes, num imóvel que ele pode ser que sofra algum gatilho de valorização e tu ganhe acima de uma Selic, né? Numa especulação de mercado. Numa especulação de mercado, que nem foi o Covid, por exemplo. Né? A Covid deu uma especulação e as residências ali, tudo aumentou, né? Então, tu conta com a sorte. Então, a gente também fez esse movimento de baixar imobilizado, gerar liquidez, entrar numa estratégia onde tu tem uma consistência de ganhos, um juros composto e, no final das contas, tu sempre chega a mais. E aí, dentro dessa estratégia hoje, a gente tem... A gente conta aqui. A Selic é obrigatória a nós ganhar. Aí, o que se ganha acima disso, uma parte é para aumentar o capital, que já está ali investido, e tu ter cada vez mais... um ganho real. PL, um ganho real em cima daquilo. Aquilo ali tem que virar quase como se fosse uma empresa, ela tem que gerar novo patrimônio. E aquilo, ainda, o que ficou diferente daquilo, sim, tu pode usufruir, tu pode gastar, mas no longo do tempo tu vai estar corrigindo teu dinheiro e acumulando patrimônio, né? Tá tendo um crescimento real acima de inflação real. Ou de qualquer outro benchmark, né? Isso aí. E aí tu poder usufruir do dinheiro sem saber que tá comendo patrimônio te dá uma tranquilidade, né? Esse é o grande ponto. Esse é o segredo, assim, tipo, de tu ter a liquidez e saber que teu patrimônio tá crescendo, tu não tá depreciando ele, né? Isso sim é o que a gente considera renda passiva. Exato. Porque, tu tem uma renda passiva lá, tu ganhou lá uma herança lá de 5 milhões ou sei lá o quê, e aí tu tá ganhando no máximo uma Selic, e aí tu tá vivendo com aquele dinheiro. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Tu não vai mais ter o poder de compra que tu tinha. E vai acabar. Aí quando tu entrou nesse assunto, a gente lembra dos fundos de previdência, né? Que também tu acha que não vai pagar imposto de renda lá no final. Isso é uma outra Então, que é uma ilusão, né? Só que tu ficou lá 20 anos depositando sem rentabilidade também, né? E aí o pessoal vem e oferece LCA, né, Tiago? LCA livre de imposto, né? Tá, mas daí, cara, o que adianta se tu tá ganhando menos que o CDI? É fake news, né, gente? Fake news, né? Então, ele vai para uma LCA onde ele vai fazer 0,95 e daí eles adoram falar. Porque é a mesma coisa que 105 do CDI. É que, na verdade, o brasileiro, ninguém gosta de pagar imposto. Isso é um fato E no mundo inteiro, né? Não é só brasileiro, né? Só que tem uma pegadinha aí, né? Você tem uma LCI que paga 90% do CDI ou você tem um CDB que vai pagar 105. A diferença é tão mínima que a sensação de tu não pagar o imposto vai te induzir daqui a pouco a colocar numa LCI, mesmo que o resultado final, né, líquido, seja menos.
seja fica menor. travadinho, né? Então, e os fundos de previdência é outra armadilha do mercado, de certa forma, né? Tem poucas casas hoje que de fato conseguem entregar uma rentabilidade num fundo de previdência. Tem o benefício fiscal, né? Que daqui a pouco numa tabela regressiva você vai pagar só 10% no resgate, mas... E a performance? Os primeiros anos lá, né? Sim, os últimos anos. É o primeiro que entra, o último que entra é o último que sai. Então você tem que respeitar o último aporte lá 10 anos também para que isso aconteça. Senão você vai pagar 35%. Ninguém explica isso. Não explica, né? E outra situação você tem que entender a rentabilidade do produto que você está alocado para a Previdência, porque são só 5% sobre, aí depende do seu regime, né? De benefício frente a um produto tradicional do mercado. Será que não vale a pena um produto que renda muito mais frente a só esse ganho de imposto de renda? Na maioria das vezes, o produto que rende mais te dá um resultado melhor. Né? A gente vai ter materiais agora nos nossos canais que vão exemplificar um pouco isso. Vai fazer uma comparação, né? Então fica atento aí também. Dá para consultar. E a gente também recebeu uma consulta de consórcio, né? Sim. Eu também não quero que vocês entendam que a gente só fala mal de produtos, né? Mas é que a gente quer falar bem do nosso, né? Mas é para explicar o porquê que a gente criou, né? É por ver que faltava algo que realmente fizesse o patrimônio aumentar no longo do tempo, né? Sim. E se tu pegar e tiver não é a consistência, mas assim como é que a gente pode falar? A educação financeira, mas não seria isso. Tu tiver, digamos, ser regrado para iniciar lá, digamos, ali um PL de 50 mil reais. É a partir de 1.000, mas começando com 50 mil reais. E todo mês tu fizer novos aportes, assim como tu faria na Previdência. Ou num consórcio, ou em qualquer outro investimento, né? Isso aí. Isso sim se torna exponencial, né? É o que a gente chama do poder dos juros compostos. Né? Então eu botei 50 mil, no outro mês eu boto 1.000, mas todo mês eu sigo botando 1.000. Gente, se vocês fizerem um cálculo, depois você pode entrar na nossa página, chamar ali no WhatsApp, vai ter as simulações. Isso é muita diferença. É muita diferença. Eu vou poupar o nome de um amigo meu que eu tive uma conversa agora nos últimos dias. E a gente fez essa simulação com uma carta de consórcio que ele tinha e o nosso fundo, né? Usando a rentabilidade que ele obteve, usando essa média, no caso, né? E eu lembro que uma carta de consórcio de 100 mil com um pagamento mensal de R$1.000 para 100 meses, né? Ele, ao final dos 100 meses, usando a rentabilidade que um consórcio pode te oferecer, se não me engano, eram 158 mil no vencimento. E como a rentabilidade do nosso histórico eram 385 mil, né? Utilizando o Alpha Wave 300. Então, a diferença ela é gritante, só que 2 vezes e pouco a mais, né? é o trabalho de juros compostos que vai fazer o resultado aparecer. Né? Não é um resultado imediato. Como nada no mundo dos investimentos é imediato. Né? Se alguém contar uma historinha que em 6 meses vai resolver sua vida, é mentira, é golpe. Né? O que mais tem hoje na praça. Então, falando de imediatismo, né? Também não tem cripto dentro da nossa estratégia. Né? A gente opera realmente com papéis de índice sólidos, né? Praticamente índices e renda fixa, né? Para não ter a parte de especulação, porque a parte de especulação ela não é mensurável, ela não é, tu não tem como criar uma estatística em cima de especulação, mas em cima de algo que realmente tem um histórico, que tem, né, um início, um meio e está continuando, e tu tem empresas que participam desse índice, empresas que têm histórico, a gente sim consegue fazer a estatística acontecer e trazer É importante mencionar que a gente busca fugir de certos eventos que o mercado pode oferecer, tais como temporada de balanços. A gente não quer estar exposto a um papel, né, que possa trazer uma volatilidade extrema ao nosso fundo. Então, a gente está exposto, por exemplo, ao índice, né, ao índice Bovespa. Né? A gente está exposto ao índice S&P, a gente está exposto ao índice Nikkei, no Japão. Né? Então, a gente está exposto normalmente a índices para justamente fugir desses eventos climáticos, digamos assim, que podem afetar de forma dramática a cota do fundo. Então, a gente quer ficar na torcida, né? Na especulação de um balanço
se posicionar em alta ou de baixa. A gente não quer esse risco. Exato. Então, o nosso fundo, no final, a estratégia, ela pode performar... isso é uma... falando assim, eu lembrei também da pergunta que foi feita para nós numa das reuniões, né? Porque tem fundos que são montados para viés de alta, de baixa ou lateral. O nosso acaba pegando todas essas 3 movimentos, ele acaba se adaptando, né? Ele se adapta tanto em mercado com tendência de alta, tendência de baixa, ou um mercado de lado, né? Então é algo assim que realmente faz a diferença e deixa todo mundo tranquilo e confiante na estratégia, né? Exato. E é isso que a gente quer entregar hoje para os nossos cotistas, né? É uma segurança, uma rentabilidade diferenciada, segurança de certa forma, né? Mesmo que a gente esteja exposto a mercados de risco, a gente consegue mitigar eles de uma forma bem consistente. Pessoal, o que a gente quer deixar de recado, acho que principal, é que a gente não quer que vocês passem pelo mesmo sentimento que a gente passou por muitos anos. A gente já está nessa lida aí de tentar achar bons investimentos desde 2008 e acho que é o sentimento de descaso que foi o que mais nos incentivou e nos motivou para estar aqui, né? É aquele descaso, não, vem cá, daí fazem todo um show pirotécnico para te atraírem e aí depois te botam numa carteira esquecida lá num canto e o teu dinheiro indo pelo ralo, né? Então, é isso que vocês têm que entender. Nós temos essa preocupação, esse é o nosso principal norteador, é sim trazer dinheiro para o cotista e a gente acabar crescendo a nossa gestora em cima dessa crença e dessa visão aí de negócio, né? Não sei se, Thiago, tem mais alguma coisa para comentar? Então, é importante destacar que, por mais que a gestora tenha uma história curta, né? A gente está iniciando a nossa jornada, a gente está com a gestora há pouco menos de um ano, né, na ativa. O nosso background financeiro, né, ele já tem uma história bem consolidada. E eu, como economista e gestor de carteiras do Alpha Wave 300 e da gestora como um todo, estou super comprometido e a minha missão hoje é entregar uma rentabilidade diferenciada, correndo o menor risco possível, mitigando esses riscos e fazendo os nossos cotistas se sentirem super satisfeitos. Essa é a nossa missão hoje. Sim. Acho que nós conseguimos dar um overview do que a gente faz, do porquê a gente faz, né? Essa nossa dor aí que nós passamos deve ser a dor da maioria da população, né? Então, foi motivado por isso que nós estamos aqui hoje com essa gestora e convidamos todo mundo aí a fazer parte dela, a se beneficiar disso, né? Porque realmente a gente está democratizando, dando acesso a uma rentabilidade que não tem no mercado, né? É disruptivo, no caso, né? É disruptivo, é uma coisa diferente que nós se preparamos para isso, estudamos e estamos convictos aí de uma estratégia vencedora. Seria isso, né, gente? Esse como foi o nosso primeiro, a gente pretende gravar novos episódios e aí trazendo alguns temas mais do momento, mais atuais, falando sobre estratégias e também trazendo aí convidados, né? Com certeza. Que muitas vezes vão ser os próprios investidores que investem com nós, para eles darem também o feedback, ou alguém de mercado aí que possa contribuir também com uma visão interessante para fazer todo mundo abrir um pouco mais a mente e se preocupar em cuidar do seu patrimônio, né? Porque até então todo mundo muitas vezes não dá cuidado ao dinheiro, né? Trabalha e deixa lá o dinheiro esquecido, sendo que ele também realmente pode trabalhar por ti de maneira eficaz. Que é aquilo que tu ouve, o dinheiro trabalha para mim. Tá, mas como? Nunca é tarde para a gente iniciar a jornada. A gente precisa lembrar que depender de uma aposentadoria pública não vai te trazer regalias no futuro. Então é importante... Cada vez mais tu cuidar do teu, né? Com certeza. Comece hoje, comece amanhã, mas comece. Mas comece, né? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado.